Vamos lá, pessoal. Então, o Senhor Jesus abençoa todo mundo, né? Abençoa lá, igual eu estou falando sempre, o pessoal da guerra lá, os inocentes, né? Outros que precisam mais que nós, assim por diante. Vamos juntos, né? Tá bom? Bem, gente, então vamos lá. Então, professor Miguel, por favor, inscreva no canal Professor Miguel Química, deixa um comentário daquilo que vocês querem que eu grave para vocês, ok? Tá? Gente, a sala vai ficar um pouquinho longa, viu? Tá? Mas vai ser muito importante, tá? Porque vai fechar a ligação iônica e covalente. Então, meninos, muita atenção aqui, ó. Eletronegatividade é uma propriedade periódica que define se a ligação é iônica ou covalente, certo? Então, vamos lá, vai. Qual a relação, então, entre eletronegatividade e ligação covalente? Nossa aula 4 foi essa relação com a ligação iônica, agora é com a ligação covalente. Vamos fazer uma revisão aqui, então. Então, a ligação iônica, né, pessoal, nossa aula 4 aqui, ó, tá certo? Então, a ligação iônica, ela ocorre entre metal e ametal, né, gente? O metal, então, perde elétrons, vira cátion, positivo, e o ametal ganha elétrons, vira ânion, tá joia? Então, a ligação iônica, ela pode ocorrer entre metal e podendo ter até hidrogênio, né? Como NaH, por exemplo, aqui. Beleza? Vamos. Isso aqui é uma revisão, né, gente? Então, eletronegatividade, agora eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres. Bom, a direita de vocês é essa, né? Tá certo? Mas valeu. Meninos, então vamos lá. Então tá aí o caráter ametálico, né? Então, a eletronegatividade é caráter ametálico, tá certo? Então, os elementos que estão mais à direita da tabela periódica são os elementos que têm mais tendência de ganhar elétrons. Por isso que vira ânions, né? Por isso que vira ânions, fica negativo, tá certo? Tende a ganhar elétrons, tá? E para a esquerda, então, nós temos a eletropositividade, né? São os elementos menos eletronegativos, portanto, mais eletropositivos. Vai ter a tendência do quê? De perder elétrons, virar cátion. Daí ligação iônica, lá para você ver, ó. Né? Os elementos do grupo 7A têm 7 elétrons na última camada, como a gente falou na aula 4, não é verdade? Então, eles tendem a ganhar um elétron para ficar com 8, um elétron, né? Aí, D6A tende a ganhar 2 elétrons, 5A tende a ganhar 3, né? Ah, professor, e da 4? Então, da 4 vai entrar na ligação covalente, né? O estânio e o chumbo aqui que está escondido aqui tende a formar cátions, né? Germânio também, né? Mas o carbono e o silício tende a formar ligação covalente, porque estão no meio, né? Aliás, o estânio e o chumbo tende a formar cátions 2 mais e 4 mais. Depois a gente fala sobre isso. Bom, meninos, então vocês perceberam, então? Então, os elementos da direita, a direita de vocês é assim, né? Porque depois vocês vão ver invertido aí. Beleza, então, gente. Então, você já percebeu, olha lá. Quem está, então, à esquerda da tabela periódica, né? São os mais eletropositivos, ou menos eletronegativos. Tem tendência de perder elétrons e virar cátion, como a gente explicou na aula 4. Volta lá, pessoal. O professor Miguel da camisa azul, bonitinho lá, com esse bloco de aulas. Falta a aula 6 agora mesmo aí. Ok? Deu para sacar? Então, agora a gente vai falar da ligação covalente, pessoal, né? A ligação covalente, então, vai ocorrer quando, né? Se um ganha elétrons e o outro perde, um perde, o outro ganha, vira cátion e ânion, ligação iônica. E aí, galera, quando que vai ter ligação covalente? Obviamente, quando os átomos precisarem de elétrons, né? Já a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Enquanto os compostos iônicos, né, pessoal, conduzem bem corrente elétrica, quando derretidos, né? Ou em água, sólido não, viu, gente? Você pega um sal de cozinha, por exemplo, não conduz corrente elétrica, porque os íons estão presos. Mas se você derreter estado líquido ou em água, ele passa a conduzir, porque as cargas entram em movimento, é a condição para conduzir corrente elétrica, né, gente? Cargas em movimento. Tem ponto de fusão e ebulição relativamente altos, né, pessoal? Bem, né? Bem alto. São sólidos a temperatura ambiente, né? Dissolve bem na água, tá joia? São duros e cristalinos, né, turma? Né? E por que que eles quebram? Eles quebram, observa o GIF aqui, ó. Porque quando você dá uma pancada, você deslocaliza cargas, né, pessoal? Você deslocaliza, aí você fica positivo com positivo, negativo com negativo, é uma repulsão, né? Aí, pessoal, eu não citei o nome do autor aqui, porque eu não achei o autor desse GIF, mas se aparecer aí, entre em contato comigo aqui, professor Miguel lá, né? Tem o telefone lá, o Zap lá, que aí eu faço questão de fazer uma aula só para citar o nome do autor, que é um GIF muito interessante para você entender por que o cristal quebra, né? Acho que foi o melhor que eu já vi até hoje, tá joia? Então é isso daí. Bom, ao passo que, né, pessoal, ligação covalente é covalente, né? Co-compartilhar, valente é ligação. Então, ligação compartilhada. Então, os compostos covalentes, em geral, ao contrário dos iônicos, fusão e ebulição baixos, são moléculas, já podem ser sólidos, líquidos ou gases, né? São maus condutores de eletricidade, com exceção dos ácidos diarrênios, tá certo? Né? Então, até que os não eletrólitos, né, isto aqui não conduz corrente elétrica, são moleculares. Os não eletrólitos são moleculares, contém A metais até o hidrogênio. Só que tem um probleminha aqui, viu?
Depois você dá uma olhada no YouTube lá, que eu tenho um vídeo aqui, ó. Esse vídeo eu faço esse experimento aqui. Então, porque quando você tem compostos moleculares, ametais com hidrogênio, podendo até ter o hidrogênio, né, você tem exceções. Aqui, grandes exceções, que são eletrólitos, ácidos diarrenos, moléculas especiais. Porque os ácidos diarrenos são moléculas, né? Tá certo? Que conduzem bem corrente elétrica quando em água, porque eles passam por um processo de ionização. A gente vai falar mais sobre isso depois, tá bom? Continuando então. Bem, pessoal, então as ligações covalentes, né? Elas têm nomes, né, gente? Aqui nossos amigos Kekulé e Cooper, né? Ou Cooper-Kekulé, tá certo? Eles estudaram, então, essas ligações aí, né? Então, a ligação covalente simples é chamada de sigma, essa letrinha grega aqui, ó, equivale a um par de elétrons. Aí nós temos a ligação covalente dupla, né? Que aí uma é chamada de pi, outra é chamada de sigma, tá bom? E temos ainda a ligação covalente tripla, né? Onde nós temos a frontal, que é sigma, tá? Que a ligação sigma é uma ligação bem frontal. Já a ligação pi são ligações mais laterais, são elétrons mais distantes do núcleo, né? Pode ser perpendicular ou inclinado, né? Se tiver a ligação tripla, né? Um vai ser mais perpendicular, outro vai ser mais inclinado. Por isso que a ligação pi é uma ligação bastante reativa, né? É a primeira a ser atacada por um reagente externo, né? Tá bom? Então vai lá. E as outras duas são pi, né? A pi é paralela, né? Tá certo? Igual eu falei. Então tá aí. Então você tem ligação tripla, simples, uma ligação sigma dupla, uma pi, outra sigma, tá aqui, ó. É ligação tripla, pi, essa ordem aqui, pessoal, você pode falar pi, sigma, né? Tá certo? Mas a do meio realmente é sigma. Bom, e aí vamos falar na aula 6 depois da ligação coordenada, né? Que equivale a um par de elétrons, né? Que é uma setinha aí obsoleta, mas que é mais fácil para compreender. Ligação coordenada ou dativa, tá bom? Bem, pessoal, então aqui está o segredo então da ligação covalente, né? A ligação covalente, até para você ver se ele é polar ou apolar, né? Se é onde os elétrons vão estar, né? No meio, no polo de um, no polo de outro. Então, elas vão ocorrer quando? Né? Quando você tem ametais, podendo ter o hidrogênio. Então, ligação covalente ocorre entre ametais, podendo ter o hidrogênio. Então, são elementos que precisam de elétrons, né? E aí, meninos, vamos lá, né? Nós temos aí, ó, tá vendo, ó? Aí, ametais, ó, carbono e ó, podendo ter hidrogênio, né? Tá certo? Aí, ametais, body fluor, tá vendo aqui, ó, né? Ametais. Então, aqui uma exceção que é o berílio, que é um metal que forma ligação covalente, viu, gente? Tá bom? Beleza? Então, o nível de valência é a última camada, é onde os átomos vão se ligar. Olha lá, vamos dar uma voltadinha aqui, ó. Então, elementos do grupo 7A tem 7 elétrons na última camada. Do grupo 6A tem 6. Vamos comigo aqui, ó. Do grupo 5A tem 5 elétrons na última camada, último nível, né? Que aí que vai ocorrer a ligação química, né, pessoal? 4A tem 4, 3A tem 3, 2A o berílio, que apesar de ser um metal, né? Forma ligação covalente, tá joia? Tá? Então, pessoal, tem a regra do octeto aí, né? Há exceções, mas vamos aceitar isso de boa, né? Vamos mais aceitar, né? Tá certo? Então, vai lá. Então, nós temos aqui que o berílio, ele vai estabilizar com 4 elétrons, que ele tem 2, né? Aqui, ó. Meu mostrador tá meio ruim aqui, ó. Tá parecendo outro elétron, né? Então, o berílio tem 2 elétrons, tende a compartilhar 2 e ficar com 4. Já o boro, pessoal, aqui, ó, tem 3 elétrons de uma camada, tende a compartilhar mais 3 e ficar com 6. Mas vai de boa aí, tá joia? O hidrogênio tem 1, claro, né? Então, a eletronegatividade cresce de baixo para cima e para a direita. Então, os átomos que estão mais para a direita de vocês é assim, né? E vai polarizando a ligação, vai puxando mais os elétrons para o seu polo, tá certo? Bom, gente, então vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui. Olha o hidrogênio. Então, molécula formada por 2 átomos tem sempre geometria linear, né? Claro, né? Ou assim reta, né? Vamos lá. Então, dá uma olhada. A eletronegatividade ali nos pauling, não precisa se preocupar, são valores aí que, né, não precisa preocupado. O hidrogênio é 2,1. Aqui é para você entender a estrutura de Lewis, né, de pontos, né? Representa os elétrons por bolinhas. Então, vamos lá, pessoal. Dá uma olhada com calma aqui, ó. Ó, então você tem o hidrogênio puxando o elétron para um lado e o outro puxando para o outro. Então você veja que as eletronegatividades são iguais. A hora que um H puxa o elétron para um lado, o outro puxa para o outro, você vê que esses elétrons ficam parados exatamente no meio, né? No meio. Não vai nem para um polo nem para o outro lá. Por que os elétrons não foram para os polos? Because, né? Porque as eletronegatividades são iguais, né? Os átomos são iguais, né, professor? Então, mas tem que tomar um certo cuidado, que às vezes tem átomos com a mesma eletronegatividade, né? Mas basicamente não precisa preocupar com isso, não, tá? Então, qual que é a conclusão? Os átomos são iguais, claro, né? Não tenha dúvida aqui no caso, né? Então, não, falei, não podemos ter átomos diferentes com a mesma eletronegatividade. Mas se são iguais, beleza. Tá, corrige aí. Então vamos lá, meninos. Então aqui os átomos são iguais, têm a mesma eletronegatividade, os elétrons vão nem para um polo nem para o outro. Então os elétrons ficam no meio,
Então, representa esse par de elétrons por um traço simples, uma ligação simples. Então, uma ligação sigma, forma de Kekulé e Cooper. Isso chama fórmula estrutural. Bom, vamos fazer mais um aqui. Vamos pegar agora aqui a molécula de gás cloro, né, pessoal? Cl2. Por que Cl2, né? Então, o cloro, para se ligar com o cloro, tá? Você percebe, né, que o cloro tem 7 elétrons na última camada. Volta o vídeo um pouquinho aí, tá certo? 7 elétrons na última camada. Você vê que ele precisa de um para ficar com 8, tanto um como o outro. Aí essa disputa, esse cabo de guerra, né, pessoal? Eles têm a mesma eletronegatividade. Então, entenda a eletronegatividade como cabo de guerra, né? Puxando elétrons, tá certo? Olha lá, estrutura de pontes de Lewis, olha lá. Um cloro puxa o elétron para um lado, outro para o outro. Você vê que eles têm a mesma eletronegatividade, são iguais. Então, os elétrons não foram para os polos, por quê? Porque eles têm a mesma eletronegatividade. Então, a conclusão é que as ligações, né? É que a ligação, melhor dizendo, né, covalente apolar. Os elétrons ficam no meio, né? Nem no polo, nem no outro. Aí você tem a estrutura de Kekulé e Cooper, né? Que é um traço simples, um par de elétrons, e a ligação sigma. Vamos fazer mais um? Alguns, né? Fazendo alguns aqui, pessoal, vai ficar grande a aula por causa disso, para você entender uma sequência. É legal isso aqui. Então, o O2 do ar. Como que se liga dois átomos de oxigênio? Foi importante se ligar, né, gente? Imagina a formação do planeta se em algum momento não tivesse ligado dois oxigênios. É vital, aí não estaríamos aqui, não teria vida, né? Tá certo? Então tá aí. E para vocês terem umas informações a mais, tem 20% no ar. O ar puro, então, tem 20% de oxigênio. Imagina o ar poluído. Então vamos lá, pessoal. Então nós temos dois oxigênios, né? Grupo 6A ou 16. A última camada tem 6 elétrons, tá bom? A eletronegatividade tem esse valor, sem se preocupar, tudo bem? Aí o que acontece? Ó, vamos ver a estrutura de pontes de Lewis. Precisa de 2 para ficar com 8, cada um deles. Então não tem jeito de fazer ligação iônica, você tem que compartilhar ligação covalente. Então ligação covalente é quando os átomos precisam de elétrons, né? Tá certo? Então, quando não pode perder, né? Então os dois precisam, olha lá. Então o oxigênio puxa o elétron para um lado, outro para outro. Um puxa para um lado e outro para outro. Você percebeu? Olha lá. Tá vendo? Então, 6 de um, 6 de outro, compartilha 2 e 2 fica 8. Então, os elétrons não foram para os polos, por quê? Né? Porque eles têm a mesma eletronegatividade. Ligação covalente também apolar. Átomos iguais é sempre a ligação apolar. Os elétrons não vão nem para um polo e nem para o outro, ok? Agora, na dupla, presta atenção. Uma ligação é pi, é o nome dela, e outra é sigma, certo? Vamos acelerar um pouquinho aqui que tá tranquilo, né? Já pegou o jeito, né? Ah, professor, se no oxigênio tem 20% de oxigênio, qual que é o restante? Nitrogênio, N2. 79% do ar é nitrogênio. E os outros são outros gases, né? Então aí, meninos, ó, né? Nitrogênio está no grupo 5A ou 15, né? Tem 5 elétrons na última camada. Então tá aqui os elétrons dele, belezinha? Perceba, precisa de 3 para ficar com 8. Ambos precisam. Então o que acontece? Um puxa 3 elétrons para o seu lado, fica com 8. O outro também puxa e fica com 8. Só que esses elétrons vão parar onde? Olha lá para você ver, ó. Ó que legal, ó. Deu trabalho fazer isso, hein, galera? Mas é para vocês, né? Olha só. Pronto, ó, 5 de um compartilha 3, 8, 5 de um compartilha 3, 8, né? Então, nós temos a mesma novela que a gente está falando até agora. Então, conclusão, as ligações, né? A tripla ligação aí é covalente apolar. Elas têm 3 ligações, NN, percebeu? Tá? Aí você tem a ligação sigma, que é do meio frontal, vai acostumando com isso, ligação sigma frontal, e as outras pi, são ligações mais laterais, né? Tá certo? São elétrons um pouco mais longe do núcleo, como eu falei no começo do vídeo. Bom, pessoal, então, vamos lá. CO2, galera, gás carbônico aí, tá vendo? Ó, CO2, ó. Beleza? Aí, como é que um carbono ligou com 2O ou vice-versa, né? Então, vai lá. Aí, grupo 6A ou 16, oxigênio com 6 elétrons, última camada. Oh, tá ruim aqui meu mouse com meu mostrador, galera. Acho que está atrapalhando, mas está ajudando isso aqui, né? Bom, carbono 4A ou 14 com 4, e o oxigênio aqui com 6 elétrons, última camada. E aí, pessoal? O oxigênio precisa de 2 para ficar com 8. Então, ele vai puxar os elétrons mais para o seu lado. Então, dá uma olhada aqui, pessoal, ó, que o oxigênio ele é mais eletronegativo, aqui, ó, ele é mais eletronegativo do que o C, né? Então, ele vai puxar o par de elétrons mais para perto de si, ó, mais para o seu polo. Por isso que essa ligação fica polar lá. 6 elétrons, conta lá, ó, é aqui que você olha, né? Olha lá, 6 elétrons, meu mostrador está péssimo aqui, não sei por quê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, compartilha 2, 8. Olha lá, o outro oxigênio, a mesma coisa. Puxa elétrons do carbono mais para o seu polo. Olha lá, 6 elétrons, certo?
Aqui, ó, 6 elétrons, compartilha 2, 8. Ah, professor, o carbono perdeu os elétrons? Não, 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 não perdeu, não, tá certo? Os elétrons do carbono apenas ficaram mais próximos do polo do oxigênio, certo? Mas se você for contar o carbono, ó, tá os elétrons dele, 1, 2, 3, 4, aí ele compartilha 2 com cada oxigênio, dá 8, ok? Aqui, ó, tá joia? Tá? Então, carbono, 1, 2, 3, 4 de cá, 5, 6, 7, 8. Então, os elétrons que foram puxados é do carbono, né, gente? Então, só você contar, ó. Então, tem esses 2 elétrons do carbono. 1, 2, 3, 4 de cá. 5, 6, 7, 8, belezinha? Então, você percebe que o oxigênio fica um pouquinho parcialmente negativo, né? Aqui, ó, delta menos, né? E o carbono fica um pouco mais parcialmente positivo, delta mais, a letrinha grega aí, tá bom? Tá? Não são cargas reais, são cargas parciais, viu, pessoal? Por que os elétrons foram para os polos? Foram para os polos, né, pessoal? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, então essa ligação está polarizada. Essa ligação tende a tornar iônica, não essa daqui, mas, né, se for uma diferença muito grande aí, ó, um átomo muito eletronegativo demais com outro bem menos, a ligação torna-se iônica. Mas no caso nosso, por enquanto, estamos estudando aqui as ligações covalentes, né? Então vai lá, ó, olha para você ver, ó, 4 elétrons, né, 2 pares, né? Aqui, ó, representa por dupla, de lá e de cá, então fica C, dupla O. Você pode entender oco, né? Oco, beleza? Forma estrutural e Cooper aí, tá joia? Então nós temos aqui 2 ligações pi, né? E 2 sigmas, né? Pi, sigma, ok? Bom, pessoal, então aqui, para quem não entendeu, aqui é para você entender como é que funciona. Então essa eletronegatividade, ela funciona como um cabo de guerra, né? Aqui, ó. Ela mede nessa ligação iônica covalente, né? Quem for mais forte ganha o cabo de guerra. É o caso aqui, ó, se você olhar, né, o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons igual ao hélio, né? Tá certo? Então, olha lá para você ver, ó. O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, aqui, ó, ClH. Então, o cloro puxa o elétron do hidrogênio mais para o seu polo. Por isso que a ligação aí é covalente polar, certo? Então, o hidrogênio fica parcialmente positivo, delta mais, e o cloro parcialmente positivo, delta menos. Gente, acostuma com essa letrinha que é muito comum de aparecer por aí, tá certo? Ah, professor, um é positivo, outro é negativo? Não real, é parcial. Que o H ainda não perdeu seu elétron para o Cl, tá? Apenas o elétron está mais polarizado perto do cloro, beleza? Bom, então é isso daí, né? A eletronegatividade, né, pessoal? A eletronegatividade é a tendência de atrair elétrons. Então, o que é mais eletronegativo atrai mais os elétrons. Bem, aqui dá um resumo bem legal, viu, gente? Ó, acabei de fazer agora mesmo, aqui antes de gravar essa aula. Ó. H com H, H com I, H com BR, H com Cl, H com F. Tá? Peguei exatamente a tabela periódica aqui, ó, né? Tabela periódica. Se você perceber, eu estou subindo aqui na tabela periódica, ó. O iodo, olha lá, ó, grupo 7A, bromo, cloro e flúor, né? Ela cresce de baixo para cima e para a direita. O que a gente percebe aqui? A pergunta, qual ligação é mais polarizada? Quem puxa mais os elétrons para o seu polo aí? Se você olhar aqui embaixo, ó, essa ligação do H e H é 100% covalente apolar. A ligação mais covalente que tem aqui é essa do H e H. Quando os átomos são iguais, é a ligação mais covalente que existe, né? Os elétrons ficam exatamente no meio em disputa lá. A eletronegatividade do H é 2,1 faz a diferença da zero, tá vendo? Agora que você vai perceber aqui, ó, percebe que a diferença de eletronegatividade vai aumentando agora, ó. Um é 2,5 ou 2,1, já tem 0,4 de diferença de eletronegatividade. Então a parte de elétron fica um pouco mais próxima, mais polarizado para o iodo, né? Mais perto do polo do iodo. Aí, ó, aumentou mais um pouquinho agora, 2,1 e 2,8, já deu 0,7 diferença. Então, o elétron do H já está mais polarizado para o lado do BR, mais polar. Mas se você olhar no HCl, como a gente fez aquela hora, a diferença já é de 0,9, tá vendo? Então, essa ligação ela vai tendendo, o caráter iônico dela vai aumentando, né? Não é o caráter covalente, professor, o caráter iônico, porque o átomo mais eletronegativo vai atraindo mais elétrons, atraindo mais, né? Vai ter um momento que a ligação vai ficar iônica, né? Então, o caráter iônico vai aumentando com a diferença de eletronegatividade. Você tem que entender isso daí, certo? Então, a ligação mais polar é essa aqui, ó. O flúor é o mais eletronegativo, olha lá, ó. Fora gases nobres, né? Então o flúor é mais eletronegativo, ok? Então você percebe, ó, que a ligação vai polarizando, né? Vai polarizando até tornar-se iônica aqui, ó. Por exemplo, Na mais, Cl menos. Olha a diferença, ó. 3 para 0,8 do Na. Por isso que os metais tendem a perder elétrons. A eletronegatividade deles é muito baixa, tá? Já os metais têm alta eletronegatividade, então atrai. Então aqui agora a diferença é bem grande, né? Então a ligação torna-se iônica, né? Isto é, realmente o sódio perdeu o seu elétron para o Cl, né? Tá certo? O Cl ganhou o elétron, ficou negativo e o sódio ficou positivo. Bom, pessoal, Linus Pauling classificou isso aí, ó. Essa classificação é meio, né? Esse limiar é meio complicado, né?
Então, ele disse, se essa diferença for maior que 1,7, a ligação é iônica. Só que aqui já tem um problema, né? Se você medir aqui, ó, 2,1 e 4 aqui, vai dar 1,9, né? Então, tem algumas exceções aí que não vão preocupar muito com isso, não, senão a cabeça funde aí, tá bom? Para você que está aprendendo, tá? Tem o HF aí, né, que dá mais que 1,7, o LCL3, são compostos considerados aí covalentes, tá bom? Então, como toda regra tem exceção, não vão preocupar muito com elas não, tá? Mas considere que o HF é o composto covalente, viu, gente? Que isso é importante, aparece muito aí. Joia? E é lógico, né, gente? Tá certo? Se com a diferença de eletronegatividade, esse caráter iônico vai aumentando, até a ligação realmente se tornar iônica, tá certo? Com a diminuição, né? Com a diminuição dessa diferença de eletronegatividade, o caráter covalente vai aumentando. Por isso que os átomos iguais, as ligações é 100% apolar, covalentes, tá bom? Bom, pessoal, aqui tem água, né? Vou passar água aqui para vocês, só para vocês verem a geometria da água, para vocês se acostumando, né? Então, vai acostumando que a água tem uma geometria angular, né? Tá certo? Vocês vão aprender isso em geometria depois da molécula. Então, a estrutura de ponte de Lewis, né? Então, nós temos aí o oxigênio, nós temos o oxigênio do grupo 6A, né? O 16 com 6 elétrons aqui, ó. Tá? E o hidrogênio com seu elétron aí. Então, o que que acontece? Olha lá. Isso aqui é a escala. O oxigênio é mais eletronegativo que o H. Então, o oxigênio atrai o elétron do H para mais para o seu polo. Gente, o O não ficou com o elétron do H, apenas ficou polarizado. O elétron do hidrogênio está mais próximo do oxigênio devido à maior eletronegatividade dele, certo? Ligação polar. Aqui também, belezinha? Sacou? Então, o oxigênio tem 6, compartilha 2, 8 com o H, e o H tem 1, compartilha 1 com o O aqui, 2. O outro também compartilha 1, 2. Beleza? Tá? Então, os elétrons também não foram para os polos, né, pessoal? Porque as eletronegatividades são diferentes, tá? Então, a molécula da água está assim, forma estrutural, né? Ligação sigma, certo? Olha lá. E aí, claro, o oxigênio fica mais negativo, delta menos, e o H mais positivo. Joia? Conclusão. Né? Aí a molécula de água, a molécula de água como um todo é polar também. As ligações covalentes são polares e a molécula como um todo da água é polar também. Você vai estudar melhor essa polaridade de molécula depois, tá bom? Tá, mas vai acostumando, tá? A molécula tem ligações polares, a molécula de água, e a molécula de água é polar também. Isso ajuda muito. Por causa das ligações de hidrogênio, que vai aparecer depois, tá, gente? Bom, gente, isso aqui é um GIF também, que eu não consegui ver aqui, eu estiquei muito, eu diminuí, mas não consegui ver o nome do autor, tá? Se caso alguém entrar souber quem que é, entre em contato comigo, que eu vou citar aqui e gravar até uma aula, porque foi o melhor GIF que eu já vi. Porque esse compartilhamento não é estático, né, gente? Se for o melhor GIF que eu vi para explicar a ligação covalente. Você olha aqui, por exemplo, olha lá, ó, o H tem 2 elétrons, está representado por bolinha rosinha, né? Deixa eu tirar a minha daqui para não atrapalhar. Tirar a minha daqui, beleza? E o oxigênio tem 6, né? Só que as cores estão bem diferentes. Mas vê se você conta que o oxigênio tem 6 e o H tem 2. Então, esse compartilhamento, você não sabe quais elétrons que são, né, gente? Tá? O H tem 1, compartilha 1, fica com 2, cada H, e o O tem 6, compartilha 1 com cada H, fica com 8. Então, esse GIF é excelente, excepcional, beleza? Bom, pessoal, então nós temos aí, finalizando então nossa aula, né, o vinagre, né, que é uma solução de ácido acético, né, tá certo? Então a ligação covalente polar ou apolar ocorre entre ametais, podendo ter o hidrogênio, resumindo aí, tá? E aqui é um ano orgânico, né, pessoal, que eu costumo ensinar no primeiro ano, né? Esse ano eu estou ensinando no primeiro ano, né? Me arrependo de ter ensinado isso ano passado para a turma do primeiro, que está no segundo hoje, né? Mas é legal, né, pessoal, que você vai acostumando, vai fazendo outros raciocínios, interrelações, tá? Então aí, H3CCO, anorgânico, etanoato, somente acetato, forma o ácido etanoico, é o ácido acético, 5% é o vinagre. Então, em solução aquosa, o anorgânico, etanoato, o acetato e o H3CCOO menos, né? Aí entrando no H aí, segundo a Rennes, né, tá certo? Nós vamos ter aí a tal da carboxila, muito usada nos ácidos orgânicos, né? Muito falada nos ácidos orgânicos, né? COOH, tá certo? E aí forma o ácido etanóico ou acético. Então, H3CCO menos é o etanoato ou acetato. E o H3CCOH, aí sim, formou o ácido etanóico ou acético. Joia? Bom, e aí a estrutura é a seguinte, né? A estrutura está aqui, né? Então, H3, ó, cada H faz uma ligação, já estou montando direto aqui. O carbono faz 4 ligações, padrão, né, gente? E o O faz 2 ligações padrão. Então, procura manter essa geometria, tá certo? Ó, aqui o H faz uma ligação com o O, e o O faz uma de cá com o carbono, tá? O H não pode fazer duas, viu, gente? O H só tem um elétron, né? Beleza? Tá bom? E aí, o carbono, como faz 4 ligações, você é obrigado a colocar uma dupla aqui, ó. Tranquilo? Vamos terminar? Então, vai lá. Olha aí. Então, essa ligação CC ela é covalente à polar, porque CC é igual, os elétrons ficam no meio, certo?
Agora, já aqui, ó, o carbono é um pouco mais eletronegativo que o H aqui, ó, de verde, ó. Então, ele puxa o elétron do H para mais perto dele, já polarizou a ligação. Aqui, H e O, olha lá. O O é mais eletronegativo que o H, puxa mais o elétron para o seu polo, polar também. Aqui o O é mais eletronegativo que o C, aqui, ó, certo? Puxa os elétrons mais para perto de ligação polar também. E aqui o O é mais eletronegativo também que o C, puxa os elétrons para perto dele polar também. Então, as demais ligações são covalentes polares, tá? Então, a única ligação apolar entre C e C aqui, os elétrons ficam em disputa no meio, correto? Bom, pessoal, então essa é a busca pelo octeto aqui, ó. Olha lá para você ver. Fala, ah, professor, tá faltando elétrons do O aqui, ó. Tá mesmo, né? Tem 2, que falta 4, né? Aqui tem 2, em volta falta 4. Então, nessa busca pelo octeto, né? Por essa estabilidade dos gases nobres, né? Você já sabe que o H fica com 2, igual o hélio, e os demais com 8. Pode contar. O O aqui tem 6, compartilha 2, 8. Aqui também 6, 2, 8. Carbono. O carbono tem 4, né? 1, né? 1, 2, 3. Ó, 1, 2, tá vendo? 3, 4, tá? Compartilhe um de cá, 5, né? 5, 6, 7, 8, tá bom? Aqui esse carbono também, tem 4 em volta, compartilha 4 de lado, 8, então é isso daí. E aqui um resumo, né, pessoal? Então, para a gente encerrar, fazendo uma revisão, né? Então, quanto que a ligação iônica é covalente? Então, a tabela está aqui. Então, a ligação vai ser iônica quando, pessoal? Se tiver metal com metal, podendo ter H, tá? Então, metal com metal podendo ter H, tá certo? Exceto o berílio, que forma ligação covalente, certo? E aqui o NaCl é metal com metal, ligação iônica, podendo ter o H, metal com H. Agora, a ligação covalente ocorre entre, né, ametais, podendo ter o H, tá certo? Olha lá, CO2, ametais, olha lá, HCl, tá vendo? A metal com H, tá vendo? Olha lá, a metal com H, combinado? Tá? Tranquilo? H com H, né? Aí, glicose, ametais, CiO com H, tá joia? Aí, o berílio aqui, que é um metal, mas forma ligação covalente, certo, gente? Bom, deixa eu só voltar aqui, pessoal, fazer uma correçãozinha, se é que vai ter como fazer essa correção, né? Não sei como aqui, porque eu coloquei aqui no começo, né? Coloquei aqui no começo, tá? Pode ter metal, pode ter metal com H, não, tá certinho, né? Ligação única metal com metal, podendo ter metal com H. Pessoal, muito obrigado, Senhor Jesus abençoe vocês, a aula ficou grande, mas valeu a pena aí. Um abraço, valeu?